E se eu te dissesse que a dor que você carrega desde a infância não é um castigo, mas um chamado da sua alma para se libertar? A maioria das pessoas passa a vida tentando escapar da própria sombra, sem perceber que é nela que habita a cura mais profunda. Neste vídeo, você vai descobrir como os ensinamentos de Carl Jung podem transformar feridas antigas em força emocional real. Se você já se sentiu invisível, incompreendido ou cansado de carregar o peso de uma história não resolvida, este vídeo é para você. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aqui embaixo. Você sente que ainda existe uma criança dentro de você esperando por cuidado? Porque ao final deste vídeo, você não será mais o mesmo. Existem feridas que não se veem, mas que nos acompanham por toda a vida. Cicatrizes invisíveis que não sangram, mas que influenciam o que dizemos, a forma como amamos, como confiamos e como reagimos quando algo nos machuca. Muitas dessas feridas, mesmo que você as ignore ou tenha esquecido, surgiram quando você ainda não sabia falar, quando ainda acreditava que o mundo era um lugar seguro e que os adultos sabiam o que faziam. Este vídeo é para você, que ainda carrega essa dor e não sabe como deixá-la ir. Carl Jung, um dos pensadores mais brilhantes do século XX, dedicou grande parte da sua vida a explorar as profundezas da alma humana. Ele não se contentou em apenas observar o presente. Mergulhou até as raízes, até o mais primitivo, até a infância, e descobriu algo que pode transformar sua vida. O que você é hoje não é apenas resultado das suas decisões conscientes, mas também da criança que um dia você foi. Do que viveu, do que lhe faltou e do que sua alma aprendeu a silenciar para conseguir sobreviver. Quero que você permaneça até o final deste vídeo, porque você não vai apenas entender por que tem dificuldade em confiar, ou porque tende a sabotar sua felicidade quando ela finalmente chega. Você vai aprender como curar essas feridas, mas não com frases feitas, nem com promessas ilusórias. Aqui, utilizaremos os ensinamentos de Jung como bússola, e eu te conduzirei passo a passo, da compreensão à prática, para que você inicie um verdadeiro processo de transformação. Você não está quebrado, você está ferido. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Estar quebrado sugere que você não tem mais utilidade. Estar ferido, por outro lado, significa que você pode se curar. E curar não é voltar ao passado para reviver a dor, mas sim retornar a ele com as ferramentas que você possui hoje, para resgatar a parte de si que ficou aprisionada no silêncio, na confusão, no abandono, na raiva, no medo. Você já se perguntou por que existem aspectos em você que parecem fora de controle? Por que reage com fúria quando alguém se afasta? Ou por que uma tristeza inexplicável te invade quando é ignorado? Jung dizia que dentro de cada adulto habita uma criança que ainda se recorda. E essa criança, mesmo esquecida pela mente racional, ainda carrega memórias emocionais não integradas, apenas reprimidas. Hoje, vamos olhar para essa criança. Não para julgá-la, não para encontrar culpados, mas para reconhecê-la, porque tudo aquilo que não é reconhecido se repete. Muitos dos conflitos que você enfrenta hoje, nas suas relações, na sua autoestima, na forma como vive o presente, não são falhas recentes, mas ecos de feridas antigas que ainda estão abertas dentro de você. Nas próximas sessões deste vídeo, eu vou te conduzir por um caminho de profunda compreensão. Apresentarei as feridas mais comuns que surgem na infância: o abandono, a traição, a humilhação, a injustiça, a negação da sua individualidade. E, com base nos ensinamentos de Carl Jung, te ajudarei a dar nome, forma e, principalmente, sentido a essas dores. Jung acreditava que no inconsciente estão as chaves da nossa cura, e que ao trazer à luz aquilo que foi escondido,
podemos recuperar o poder que um dia entregamos, seja por medo, por dependência ou por necessidade de sobreviver. A infância pode ter sido o berço de muitas sombras, mas também pode ser o ponto de reencontro com a sua luz. Não importa se sua infância pareceu normal, a ferida nem sempre nasce de traumas óbvios. Às vezes, surge no silêncio de uma mãe presente fisicamente, mas emocionalmente distante, de um pai que sustentava a casa, mas não oferecia afeto, de uma família que nunca gritou, mas também nunca soube ouvir. As feridas nem sempre são visíveis, mas podem ser transformadas. O que você aprenderá neste vídeo tem potencial para iniciar sua cura. E digo iniciar, porque curar não é um ato imediato. É um processo profundo, íntimo e contínuo. É voltar à origem com respeito, com amor e com compaixão. E se você escolher fazer isso, se decidir iniciar essa jornada rumo à sua infância, guiado pelos ensinamentos de Jung, não apenas transformará seu presente, mas libertará seu futuro de repetir um passado que nunca foi sua escolha. Ninguém nos ensinou a curar. Nos ensinaram a suportar, a fingir força, a ignorar a dor, a superá-la com frases como "já passou", "não foi para tanto" ou "isso foi há anos". Mas o que o corpo não esquece, a alma também não. E se a sua reação emocional ainda soa como a voz de uma criança ferida, então talvez seja a hora de fazer algo. Porque você não nasceu para viver a partir da ferida. Você merece viver a partir da liberdade. Este não é apenas mais um vídeo. É um espaço seguro para a sua alma. Um lugar onde você pode começar a olhar para dentro sem medo. E o fará com companhia, com um guia, com a certeza de que você não está louco, nem exagerando, e muito menos sendo fraco. Você é humano. Os humanos, como ensinou Carl Jung, curam quando aceitam sua sombra e acolhem sua criança interior. Há uma promessa que quero te fazer desde agora. Se você permanecer, se escutar com o coração aberto, se permitir sentir, compreender, lembrar, então algo dentro de você vai se transformar. Talvez não perceba, na mesma hora, mas dentro de algumas horas ou dias, quando reagir diferente diante de algo que antes te feria, você vai notar. Aquela criança já não está mais tão sozinha. O que aconteceu na sua infância não foi sua culpa. Mas curar essa parte, sim, é sua responsabilidade. Porque enquanto você continuar culpando os outros pela sua dor, continuará entregando a eles o seu poder. E este vídeo justamente existe para te ajudar a retomar esse poder. Com base sólida, com sabedoria psicológica profunda e com práticas que você pode aplicar a partir de hoje. Carl Jung dizia que não há tomada de consciência sem dor, mas também dizia que o sofrimento desnecessário desaparece quando você para de resistir ao que aconteceu e começa a integrá-lo. Hoje, vamos parar de resistir. Hoje, vamos lançar luz sobre o que ainda dói. E nesse ato, você encontrará uma nova maneira de caminhar pela vida. Mais livre, mais forte, mais você. Este vídeo está repleto de valor. Não porque vá te dizer o que pensar, mas porque te convida a pensar consigo, a dialogar com quem você foi, a se dar permissão para chorar, se for preciso, mas também para celebrar quando se reconhecer pela primeira vez em muito tempo. E isso vale mais do que qualquer tipo de sucesso. Te proponho algo. Não o escute com a mente. Escute com a alma. Não tenha pressa em entender tudo. Apenas permaneça, sinta, respire. Permita-se ouvir a história que você mesmo esqueceu de contar, porque a sua história precisa ser ouvida, ainda que só por você. As palavras que você escutará aqui não servem para apontar culpados. Servem para que você recupere sua responsabilidade emocional. Não querem te colocar no papel de vítima, querem te entregar ferramentas. Porque quando você compreende por que reage como reage, você começa a ter escolhas. E é exatamente aí que nasce a sua liberdade.
Jung nos ensinou que tudo o que negamos em nós se manifesta fora como destino. Ou seja, o que você não cura, você repete. E se não repetir, você passa adiante aos seus filhos, aos seus parceiros, às suas relações. Por isso, este vídeo não é apenas por você, é por quem está ao seu redor. É por todas as suas versões futuras que merecem uma vida mais leve. Pode ser que esse processo cause dor, mas não tema. A dor que cura é diferente da dor que destrói. A primeira purifica, transforma, reorganiza. E aqui juntos vamos atravessar essa dor com amor, com consciência, com compaixão. Para que quando olhar para trás, você possa dizer, está curado, porque finalmente entendi. Curar a infância não é esquecer, é lembrar com consciência. É olhar para a criança que você foi e dizer, você não está mais sozinha, agora eu te cuido. E isso, embora pareça pequeno, pode mudar toda a sua vida. Porque quando a criança interior se sente acolhida, o adulto pode finalmente descansar. Quando você terminar este vídeo, não terá apenas compreendido como curar as feridas da sua infância. Terá também aprendido a honrar o que viveu, sem permitir que isso continue te condicionando. Vai aprender a libertar-se sem esquecer, a perdoar sem justificar e a reconstruir-se sem perder a sua essência. Carl Jung afirmou, até que você torne consciente o que está no inconsciente, ele continuará a dirigir sua vida e você o chamará de destino. Essa frase é a bússola que nos guiará por este caminho. Pois muitas das decisões que tomamos hoje, os vínculos que estabelecemos e as emoções que transbordam sem explicação, são expressões de partes nossas que continuam agindo a partir de um lugar inconsciente, partes que nunca foram reconhecidas nem curadas. Segundo Jung, curar as feridas da infância começa por trazê-las à luz da consciência. A primeira grande ferida que vamos explorar é a ferida do abandono. Essa dor pode ter se originado não apenas pela ausência física de uma figura parental, mas também pela ausência emocional. Um pai ou uma mãe podem estar presentes e ainda assim não enxergarem o filho, não ouvirem, não se conectarem com suas necessidades internas. Jung nos ensinou que a criança que não foi vista em sua essência cresce acreditando que precisa fazer algo para merecer amor. E essa crença é a raiz de muitos relacionamentos codependentes. Na vida adulta, faça este exercício agora. Feche os olhos por um instante. Tente se lembrar de uma situação na sua infância em que você precisou de consolo e não recebeu. Quantos anos você tinha? Onde estava? O que queria dizer? Permita-se sentir esse momento, sem se julgar. Depois, escreva em seu caderno ou nos comentários. Hoje reconheço que eu precisava de... E complete a frase, esse exercício abre as portas para o diálogo com a sua criança interior. Outra ferida profunda é a humilhação. Ela surge quando durante a infância fomos expostos, comparados, ridicularizados ou castigados por mostrar nossa vulnerabilidade, por chorar, por sentir medo, por pedir atenção. Jung dizia, a alma sofre quando é forçada a negar sua própria natureza. Cada vez que nos ensinaram que sentir era fraqueza, uma parte da nossa alma se fragmentou. Curar essa ferida é reconquistar a dignidade que nos foi retirada quando mal sabíamos o que era existir. A terceira ferida é a traição. Ela nasce quando uma figura que deveria nos proteger quebra a nossa confiança. Pode ser uma promessa não cumprida, um segredo traído ou um gesto que destruiu nossa segurança emocional. Jung explicava que a sombra se forma a partir das experiências que reprimimos para não sofrer. E a traição, muitas vezes, obriga a criança a reprimir o desejo de confiar. Na vida adulta, isso se manifesta como hipercontrole, desconfiança constante e dificuldade em delegar. Reflita agora. Você se lembra
De alguma promessa feita e jamais cumprida? Que parte de você se perdeu naquele dia? Escreva uma carta, sem enviar, para essa pessoa, como se você tivesse 5 anos de idade. Não pare para pensar demais. Apenas escreva. Quando terminar, leia a carta em voz alta. E se precisar chorar, chore. Essa carta não é para o outro. É para você. É a sua forma de dizer a si mesmo: o que eu vivi foi real. A quarta ferida é a injustiça. Ela aparece quando crescemos em ambientes autoritários, frios ou inflexíveis, quando nos exigiram perfeição, quando não nos permitiram errar, brincar, ser espontâneos, sem sermos punidos por isso. Jung dizia: não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E essa escuridão, muitas vezes, começa na infância, quando fomos obrigados a reprimir o que era natural, para nos adequar a padrões que nunca foram nossos. Às vezes, a ferida não está ligada a uma cena específica. Ela é difusa, feita de pequenas omissões, de olhares que não chegaram, de abraços que nunca vieram. Jung falava sobre a criança divina que todos carregamos dentro de nós. Mas quando essa criança não é nutrida, ela se torna esquecida, soterrada pelo adulto funcional que sorri por fora e chora por dentro. Curar é ir ao encontro dessa criança, tirá-la do exílio e perguntar: o que você precisa de mim hoje? Experimente. Isso agora. Encontre uma foto sua de infância, olhe para ela por alguns minutos. Observe seus olhos, sua postura, sua energia. Depois, escreva no seu caderno ou nos comentários: hoje eu te prometo que... E complete com o que você precisa se dar. Tempo, respeito, descanso, cuidado. Amor é um pacto. E os pactos feitos consigo mesmo, quando cumpridos, começam a reconstruir o que os outros quebraram. A quinta ferida é a negação da individualidade. Jung acreditava profundamente no processo de individuação, a jornada da alma rumo à sua verdadeira essência. Mas muitos de nós crescemos em ambientes onde ser diferente era punido, onde nossas ideias eram invalidadas, onde nossa criatividade era podada antes mesmo de florescer. E o que fizemos então? Nos adaptamos. Fomos aquilo que esperavam de nós, e nesse ato perdemos a nossa forma. Pense agora, quais coisas você fazia quando criança e depois abandonou para agradar os outros? Você desenhava, tinha sonhos, inventava coisas estranhas que te mandaram calar. A criança que foi forçada a se encaixar torna-se o adulto que esquece quem é. E Jung foi muito claro: ser você mesmo é o mais assustador e também o mais libertador que você pode fazer. Recuperar essa essência é parte fundamental do processo de cura. Hoje, muitos adultos carregam uma angústia crônica que não conseguem explicar. Dormem mal, sentem-se vazios, têm medo do abandono, sem motivos claros. E sabe por quê? Porque sua criança interior ainda está esperando ser resgatada. Jung dizia que curar não é mudar o passado, é ressignificá-lo. Ressignificar é voltar ao passado, olhar com novos olhos e escolher agir de forma diferente. Vamos fazer algo agora? Feche os olhos. Visualize uma sala vazia. Dentro dela está a criança que você foi. Ela está sentada, esperando. Aproxime-se em sua mente. Sente-se ao lado dela. Não diga nada. Apenas abrace. Diga com sua presença: eu estou aqui. Essa simples imagem pode abrir um canal emocional tão profundo que a mera visualização se torna um ato de reparo. Repita esse exercício todas as noites, por alguns dias. Observe como isso muda a forma como você fala consigo mesmo. Jung não nos ensinou a curar de forma linear. Ele falava de símbolos, de ciclos, de sonhos, de olhar além do comportamento visível para encontrar a verdade que se esconde por trás da máscara. Porque sim, todos usamos máscaras, e muitas delas são heranças da infância. A máscara do forte, do engraçado, do perfeito,
do Salvador. Mas o que existe por trás dessa máscara? Quando você consegue tirá-la, mesmo que por um breve instante, e se permitir ser quem é, vulnerável, confuso, autêntico, algo dentro de você descansa. E nesse descanso começa a cura. Curar não é fazer mais. É soltar o esforço de tentar ser quem você nunca foi. Jung dizia que cada um deve encontrar seu próprio caminho. Por isso, o que oferecemos aqui não são receitas prontas, são ferramentas, convites, portas, mas a decisão de atravessá-las é sua. E cada porta que você atravessa te aproxima um pouco mais de si mesmo. Agora, quero te propor um exercício. Nos comentários ou no seu caderno, complete a frase: hoje decido deixar de carregar. E escreva aquilo que já não te pertence. Expectativas alheias, culpas herdadas, máscaras impostas, traumas que não são seus. Escrever isso é o primeiro passo para soltar. Cada ferida que você carrega desde a infância pode se transformar em uma fonte de poder. Se você decidir atravessá-la com consciência, Jung explicou isso com clareza. Não há transformação sem dor. Mas também disse: o encontro consigo mesmo é o mais solitário, mas também o mais enriquecedor de todos. Você está aqui porque está pronto. Talvez não soubesse, mas está pronto para parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. E este vídeo é apenas o começo. As feridas da sua infância não te definem, elas te revelam. E quando você aprende a vê-las com clareza, elas deixam de te controlar. Mas tornam-se parte da sua história, não mais a sua prisão. Se este vídeo tocou você, se algo dentro de você despertou, deixe nos comentários a frase: hoje decido abraçar minha criança interior. Escreva com orgulho, com firmeza. Que esse comentário não seja apenas uma frase, que seja sua declaração de partida, seu grito de consciência, seu primeiro passo em direção à liberdade emocional. Carl Jung sabia que a alma humana não se curava com teorias, mas com símbolos. Foi por isso que ele introduziu o conceito do si mesmo, uma totalidade que vai muito além do ego. Para Jung, curar as feridas da infância não significava apenas se sentir melhor, mas integrar as partes fragmentadas da alma em uma única consciência unificada, onde já não há separação entre o que você é e o que acredita que deveria ser. O que dói não é apenas o que nos fizeram, mas também o significado que decidimos dar a isso. Uma criança que foi abandonada não sente só a dor da ausência. Ela formula uma conclusão: eu não sou valiosa o suficiente para que fiquem. Essa interpretação se instala como uma verdade interna, e a partir dela passamos a construir os vínculos futuros. Jung sempre insistia: a verdadeira cura não é apenas emocional, ela é cognitiva e simbólica. É questionar as crenças que criamos sobre nós mesmos por causa do que nos fizeram acreditar. Um dos conceitos mais poderosos de Jung é o arquétipo da criança ferida. Ele não o via como uma simples metáfora, mas como uma realidade viva, no inconsciente coletivo. Todos carregamos dentro de nós essa criança que um dia fomos, que ainda sonha, que ainda espera, que ainda teme. E enquanto essa criança não for ouvida, a ferida permanece ativa, mesmo que o adulto se revista com trajes de sucesso ou com máscaras de independência. Você já se perguntou por que se sabota justo quando tudo vai bem? Por que se afasta de quem te ama? Por que foge quando alguém se aproxima demais? Jung explicaria assim: porque sua criança interior ainda não acredita que o amor é seguro. Porque a ferida ainda não compreendeu que já não é preciso se proteger. O inconsciente não responde ao tempo cronológico, ele responde à emoção não resolvida. Por isso repetimos padrões, não por teimosia, mas por lealdade ao trauma. Freud, embora tivesse uma visão mais centrada na sexualidade infantil, também compreendia que os primeiros anos de vida eram determinantes. Mas Jung foi além.
Ele não apenas analisava os eventos, ele buscava o que eles simbolizavam. Para Jung, o sintoma é a linguagem da alma quando ela não é escutada. Ou seja, sua ansiedade, seus medos, suas reações exageradas não são falhas, são mensagens, e se você parar para escutá-las, elas podem te libertar. Quando você começa a olhar para dentro, descobre que muitas das emoções mais intensas que sente não são de agora, são emocionais, mas de uma outra época. São o eco de uma emoção presa em um corpo pequeno, em uma memória sem palavras. Jung dizia: tudo aquilo que não enfrentamos com consciência se transforma em destino. Por isso a infância não termina até que seja verdadeiramente olhada. A ferida infantil tem um aliado oculto, o complexo emocional. Jung desenvolveu esse conceito para explicar por que certas situações nos afetam com tanta força. Não é só que alguém não te escuta hoje, é que quando isso acontece, um antigo complexo de invalidação é ativado. O adulto sente a rejeição do presente, mas quem reage é a criança do passado. Alfred Adler, colega e depois dissidente de Freud, também reconheceu que a infância escreve nossos roteiros de vida. Para Adler, a inferioridade sentida na infância nos leva a criar um estilo de vida compensatório. Por isso, muitos buscam sucesso não por amor próprio, mas para tapar feridas de desvalorização. Jung, por sua vez, afirmaria: esse sucesso, quando não integra a criança interior, torna-se vazio, porque o que foi ferido por dentro não é curado pelo que se conquista fora. Donald Winnicott trouxe uma visão essencial. A criança não precisa de uma mãe perfeita, precisa de uma mãe suficientemente boa. Isso quer dizer que as feridas não nascem apenas de grandes traumas, mas de ausências emocionais repetidas, de uma falta de conexão autêntica. Muitas pessoas sentem culpa por terem tido uma infância aparentemente boa e ainda assim carregarem feridas profundas. Jung diria: não importa o que aconteceu, importa como a sua alma interpretou aquilo. Ele também nos presenteou com o conceito do processo de individuação, um caminho que se inicia quando você deixa de ser o que os outros esperam e começa a ser quem você realmente é. E esse processo, inevitavelmente, passa pela cura da criança interior, porque não se constrói uma identidade sólida sobre fragmentos não integrados. O adulto real nasce quando a criança ferida é escutada e transformada em fonte de sabedoria. Um dos momentos mais impactantes do trabalho interior acontece quando deixamos de buscar culpados. Quando não se trata mais de apontar o que os outros fizeram, mas de recuperar o nosso poder. Jung dizia: a culpa não é transformadora, mas a responsabilidade é. É nesse ponto que deixamos de viver a partir da ferida e começamos a viver a partir da escolha. Curar é esse momento em que, sem justificar o passado, você decide que seu futuro lhe pertence. A ferida mais silenciosa é aquela que se esconde por trás do "tá tudo bem". Aqueles que aprenderam a sobreviver sendo os fortes, os responsáveis, os maduros. Mas por trás desse personagem, muitas vezes, existe uma criança que foi forçada a carregar o peso dos outros. Jung chamava isso de inflação do ego, uma máscara de fortaleza que encobre uma carência profunda. E essa máscara, mais cedo ou mais tarde, se quebra, se não for curada. Um dos exercícios mais potentes para curar isso é simples: olhar-se no espelho todas as manhãs e dizer em voz alta: eu não preciso mais provar nada para merecer amor. No início, pode parecer ridículo, mas repita: seu subconsciente precisa se reprogramar, precisa ouvir o que nunca ouviu, precisa deixar de viver preso a feridas que já não combinam com quem você é hoje. Jung era um visionário porque não
Dividia o ser humano em partes isoladas. Ele compreendia que corpo, mente, emoções, símbolos e espiritualidade formam uma totalidade integrada. Por isso, curar a infância não é só entender o que aconteceu, é reintegrar as partes perdidas da alma. É voltar a sonhar, voltar a brincar, voltar a dizer o que foi calado, voltar a sentir sem medo. E sabe de uma coisa? Nunca é tarde. Não importa se você tem 20, 30, 40 ou 60 anos. A criança interior não tem idade. E enquanto ela estiver ferida, ela vai te pedir ajuda de 1000 formas. Com relacionamentos destrutivos, com insatisfação crônica, com angústia sem causa aparente. Mas se você decidir escutá-la, se decidir tomá-la pela mão, a vida começa a se mover em outra direção. Jung também dizia que os sonhos são a linguagem da alma. Quantas vezes você sonhou com crianças perdidas, casas antigas, caminhos bloqueados? E se esses sonhos fossem mensagens da criança que você foi? E se, em vez de ignorá-los, você começasse a escrevê-los, a dar-lhes forma, a dialogar com eles? Curar também é interpretar sua vida como um símbolo, não apenas como uma sequência de acontecimentos. A infância nos deixa códigos internos, e Jung acreditava que a arte, o desenho, a escrita eram formas de canalização dessas mensagens. Quando foi a última vez que você pintou sem se julgar, que escreveu sem se corrigir? Faça isso, não para mostrar a ninguém, mas para conversar com você mesmo, porque às vezes a voz da criança não se expressa em palavras, mas em cores, em formas, em símbolos que escapam do julgamento do adulto. O que mais nos assusta muitas vezes não é lembrar da ferida, mas perceber o que fizemos para sobreviver a ela. As máscaras que colocamos, as formas de fechar o coração, os comportamentos que hoje nos afastam do que desejamos. Mas Jung dizia: conhecer a si mesmo é aceitar que somos luz e sombra. Curar não é se tornar alguém melhor, é aceitar plenamente quem você é, inclusive o que tentou esconder. Você não precisa continuar carregando a história que te contaram. Você pode escrever uma nova narrativa, mas para isso é necessário parar, olhar para trás e conversar com aquela parte de si que ainda chora, em silêncio. Porque o adulto funcional não consegue avançar se a criança interior ainda grita. Por dentro, Jung disse com todas as letras: o privilégio de toda uma vida é tornar-se quem você realmente é. E isso, na essência, é esse processo. Uma volta para casa, um abraço no passado, não para viver lá, mas para resgatar o que foi esquecido, sua ternura, sua espontaneidade, sua autenticidade, sua capacidade de amar sem medo. Quando você cura a criança que foi, você começa a habitar a vida com mais profundidade. E isso é liberdade. Muitas vezes, por trás da busca desesperada por aprovação, existe uma criança que só queria que os pais a vissem, que a reconhecessem. Essa necessidade, quando não é resolvida, se transforma em uma busca constante por validação externa. Jung explicou isso com maestria. O ego se torna uma construção vazia se não estiver enraizado no si mesmo. O que você busca fora, se não for nutrido por dentro, vira dependência emocional. Nas relações, essas feridas aparecem com força. Você se apega rápido demais, ou se afasta quando sente amor, ou repete vínculos com pessoas frias, controladoras, emocionalmente inacessíveis. Não é por acaso. Você está repetindo inconscientemente os vínculos da sua infância para tentar resolver o que não conseguiu naquela época. Jung chamava isso de eterno retorno do trauma não curado. Um ciclo que só se rompe com consciência e profunda compaixão por si mesmo. É essencial diferenciar a compreensão intelectual da ferida da sua integração emocional.
Muitas pessoas conseguem explicar o próprio passado com clareza, mas ainda reagem, como se estivessem revivendo tudo aquilo no presente. Jung acreditava que a verdadeira transformação acontece quando o corpo e a alma se sentem seguros para soltar a armadura. E essa segurança não vem de entender tudo com a mente, mas de aprender a confiar em si mesmo, aqui e agora. A ferida também se manifesta no corpo. Jung foi um dos primeiros a sugerir que o inconsciente não se expressa apenas nos sonhos, mas também nos sintomas físicos, dores crônicas, fadiga sem explicação, problemas digestivos, insônia. Tudo isso pode estar ligado a emoções reprimidas desde a infância. Por isso, a cura verdadeira também deve incluir atenção ao corpo, que atua como contenedor de memórias emocionais não resolvidas. Até mesmo nas decisões que você toma, a sua criança interior se faz ouvir. O trabalho que você escolhe, o parceiro com quem se vincula, a forma como lida com o dinheiro, como usa o tempo, tudo isso é influenciado pela sua história emocional. Quando você toma decisões a partir da ferida, age por medo. Mas quando age a partir de uma consciência integrada, você começa a construir uma vida baseada na sua essência e não nas suas carências. Existe uma ferida silenciosa que poucos reconhecem, a de não ter sido escutado. Quando, na infância, suas ideias, emoções ou perguntas foram ignoradas, você cresceu com a sensação de que o que pensa não importa. Na vida adulta, isso se manifesta como insegurança ao falar, medo de ser julgado ou uma necessidade constante de justificar tudo o que faz. Jung falava da castração do pensamento autêntico como uma das feridas mais profundas para a evolução da alma. Muitos adultos repetem, sem perceber, a voz dos pais dentro da própria mente. Essa voz crítica, perfeccionista, dura ou invalidante se torna parte do diálogo interno. E às vezes, o que você mais precisa não é motivação, mas mudar essa voz. Substituí-la por uma voz interna mais terna, mais acolhedora. Jung ensinava que o ego não precisa ser destruído, mas educado. E essa reeducação começa pela forma como você fala consigo mesmo. Não podemos esquecer a importância do brincar na infância. Quando uma criança não pôde brincar, porque tudo era exigência, obrigação, vigilância ou medo, o adulto que emerge daí geralmente tem dificuldade em descansar, em desfrutar, em rir sem culpa. Jung considerava o brincar uma via direta ao inconsciente, uma forma de expressão livre, onde a alma aparece sem filtros. Voltar a brincar não é infantil, é terapêutico. Na arte também habita uma medicina ancestral. Jung valorizava profundamente a criação espontânea como ferramenta de cura. Desenhar sem se julgar, pintar sem buscar perfeição, escrever sem forma definida, deixar que a sombra se manifeste no papel. E ao vê-la fora, ela perde poder. Dentro de você, essa é a alquimia que acontece quando damos forma ao que antes habitava a escuridão. Há pessoas que sentem culpa por terem feridas. Acham que se tiveram pais amorosos, não deveriam se sentir mal. Mas Jung foi muito claro. Ninguém escapa às feridas, porque ninguém escapa ao processo de individuação. Mesmo os ambientes mais amorosos deixam vazios. Não porque sejam cruéis, mas porque os seres humanos não são perfeitos. A ferida nem sempre tem um culpado, mas é sempre responsabilidade de quem a carrega. O medo de ser abandonado, de não ser suficiente, de falhar, não são sinais de fraqueza. São partes humanas que todos nós compartilhamos. O que faz diferença é como você se relaciona com esses medos. Jung dizia: coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Curar não é se tornar invulnerável, é se tornar real. As lembranças reprimidas nem sempre voltam como imagens.
Às vezes, voltam como comportamentos, bloqueios, emoções intensas sem causa aparente. Jung ensinava que o inconsciente não esquece. Ele apenas espera o momento certo para revelar o que foi ocultado. Se você está passando por emoções que não consegue entender, é muito provável que a sua alma esteja te pedindo para olhar para aquilo que, por muito tempo, você evitou encarar. A espiritualidade foi outro pilar na visão de Jung, mas não como uma religião imposta, e sim como uma conexão profunda com o significado. Quando uma pessoa começa a curar suas feridas, é comum que experimente um renascimento espiritual, porque no fundo, a alma não busca apenas bem-estar, ela busca sentido. E dar sentido à dor, à história e à própria vida é uma das formas mais elevadas de cura. No centro de cada ferida existe uma pergunta não respondida. Eu sou suficiente? Grande parte dos nossos comportamentos na vida adulta tenta responder a essa pergunta, trabalhando demais, buscando amor a qualquer custo, evitando rejeição a todo custo. Mas essa resposta não vem de fora. Jung diria: só quando você se encara, de verdade, pode finalmente dizer: eu sou suficiente porque me aceito por completo. Há algo profundamente poderoso em chorar por aquilo que te faltou. Não é fraqueza, é uma rendição consciente. Jung valorizava o choro como uma forma de purificação da alma, porque aquilo que se chora se solta, e o que se solta abre espaço. Não reprima suas lágrimas. Elas são água que limpa as raízes emocionais para que você possa crescer. Quando você se permite olhar suas feridas com compaixão, começa também a compreender as feridas dos outros. A empatia nasce do autoconhecimento. Jung dizia que quem não se conhece, projeta, e acaba transformando suas próprias feridas em julgamento sobre o outro. Mas, quando você se conhece, quando se acolhe, começa a enxergar o outro não como inimigo, mas como espelho. Um dos sinais de cura é quando você deixa de buscar culpados. Já não importa mais quem teve culpa. Importa quem tem o poder agora. E esse poder é seu. Sua história não precisa mudar para que você se cure. Você pode mudar a maneira como a carrega. E isso, por si só, já é liberdade emocional. Se você pudesse dizer uma única frase à criança que você foi, qual seria? Tire um momento agora, respire, escute por dentro, escreva essa frase, diga-a em voz alta e permita que ela se torne um mantra, porque essa voz pode se tornar o guia da sua alma adulta. Jung dizia claramente: a alma se cura quando o adulto se torna o protetor que a criança um dia precisou. No amor próprio, há uma energia silenciosa e transformadora. Mas não estamos falando de um amor próprio superficial, e sim daquele que nasce de se ver por inteiro, sem negar nenhuma parte. Aquele que diz: sim, me feriram. Sim, às vezes eu caio, mas estou aqui, vivendo, aprendendo e reescrevendo a minha história. E isso é mais poderoso do que qualquer conquista exterior. Jung sustentava que dentro de cada um de nós existe uma ferida primária, formada no momento em que deixamos de ser quem éramos para nos tornar o que o ambiente esperava de nós. Esse ponto de fratura emocional é tão profundo que muitas vezes deixamos de escutar nossa voz interna e passamos a viver uma identidade emprestada. Curar, segundo Jung, é um ato sagrado. É retornar àquela voz esquecida e dizer: você pode falar de novo. Curar não é corrigir a criança que você foi, mas escutar o que ela não conseguiu dizer. Você se lembra de algum momento da infância em que sentiu que não podia ser quem era? Alguma ocasião em que se expressar foi punido ou ignorado? Jung nos diria que essa experiência ainda vive em seu inconsciente e que até que ela seja olhada de frente, ela continuará influenciando sua forma de se expressar, de se relacionar e de confiar. Se você se identifica com isso, comente abaixo.
Hoje escolho me expressar com liberdade. Jung introduziu a ideia de que a alma precisa de símbolos para se curar. Por isso, muitos bloqueios emocionais não se resolvem com lógica, mas com imagens internas, metáforas, rituais pessoais. Algo tão simples como desenhar a casa onde cresceu ou escrever uma carta para o seu eu de 5 anos pode abrir canais de cura que anos de silêncio jamais conseguiram abrir. Não subestime o poder dos seus símbolos, seus sonhos, suas memórias, seus gestos cotidianos são as chaves para liberar a sua história emocional. Uma das feridas mais profundas é a da criança que sentiu que precisava salvar os próprios pais. Jung explicou que muitos adultos vivem com o peso de terem sido os mediadores da dor de seus cuidadores. Quando uma criança vê sua mãe chorar ou seu pai se descontrolar, ela muitas vezes assume inconscientemente o papel de protetora. Isso gera uma ferida chamada de sacrifício silencioso. Curar essa ferida implica dizer com firmeza: já não sou responsável pela dor dos outros. Comente abaixo se isso ressoa com você. Hoje libero a carga que nunca foi minha. Há uma frase de Jung que diz: o encontro consigo mesmo é o mais solitário, mas também o mais enriquecedor de todos. Essa frase nos lembra que curar a infância nem sempre será compreendido pelos outros. Alguns podem rir, outros podem não entender. Mas você não está aqui para agradar, está aqui para curar. E essa jornada, ainda que por vezes solitária, é o que te torna alguém livre, autêntico, corajoso. Você não está sozinho. Esta comunidade caminha ao seu lado. Um dos ensinamentos mais transformadores de Jung foi a ideia do processo de individuação. Um caminho no qual a pessoa deixa de se identificar com suas máscaras e começa a integrar a sua totalidade interior. Esse processo não é um destino, mas uma jornada. E curar as feridas da sua infância é a primeira porta dessa jornada. Quando você começa a enxergar suas feridas como portais para a sua essência, algo muda. Você deixa de fugir e passa a se escutar com compaixão. É aí que a alma começa a despertar. Muita gente acredita que curar é um ato egoísta, que olhar para dentro é uma perda de tempo diante das exigências do mundo. Mas Jung dizia: nada fora de você pode oferecer aquilo que você ainda não se deu. Uma pessoa que não curou suas feridas acabará projetando sua dor nos outros. Mas quem se reconciliou com a própria história se torna uma fonte de paz para o mundo à sua volta. Comente com intenção: curar minha infância é o ato mais generoso que posso fazer por mim e por quem me cerca. Você sabia que, segundo Jung, muitas decisões de vida são guiadas por uma parte inconsciente que ainda tenta te proteger da dor do passado? Ele chamava essa parte de guardião do umbral. É aquela versão de você que sabota relações, impede a entrega, te mantém em alerta constante. Mas esse guardião não é seu inimigo. É uma versão antiga de si mesmo que ainda não percebeu que você já está seguro. Falar com esse guardião com respeito é uma das práticas mais profundas de autotransformação. Escreva para ele: obrigado por me proteger. Agora eu assumo o controle. Jung acreditava que cada pessoa carrega um mapa interno de cura. Esse mapa não está em livros, nem em fórmulas prontas. Ele vive nos seus sonhos, nas suas emoções, nas memórias que mais doeram. Curar a infância é percorrer esse mapa, passo a passo, com coragem. E você não precisa entender tudo de imediato. Só precisa dar o primeiro passo. E se você está aqui lendo isso, então já deu. Agora comente: siga o mapa da minha alma rumo à cura. Para finalizar essa parte, respire fundo. Sinta isso com o coração. Você não está quebrado. Você está em processo. Você está desperto. Você está escolhendo um caminho que poucos têm coragem de percorrer. E isso te torna alguém extraordinário. Jung dizia:
Só quando tocamos o fundo, começamos a descobrir o ouro escondido na nossa sombra. Então, se hoje você está se sentindo, chorando, remexendo memórias, você não está se perdendo, você está se reencontrando. Chega um momento na vida em que, sem saber como, você percebe: nada do que está fora faz sentido se o que está dentro continua em ruínas. Aí que começa o verdadeiro despertar. Esse instante sagrado em que você entende que não se trata de mudar o mundo nem os outros, mas sim de reconstruir a relação consigo mesmo, desde a raiz. Jung sabia: não há nada mais poderoso do que alguém que curou seu passado e decidiu caminhar a partir da própria totalidade interior. Quando a criança interior foi negada, reprimida ou ignorada, o adulto que emerge carece de uma identidade sólida. Move-se baseado em expectativas, adapta-se por medo da rejeição e muitas vezes se anula para pertencer. Erik Erikson, um dos grandes pilares do desenvolvimento psicossocial, nos ensinou que, se na infância não se constrói uma base de confiança, segurança e amor, as etapas seguintes da vida se erguem sobre alicerces frágeis. Curar, então, não é voltar atrás, mas sim reforçar esses alicerces com consciência para que o adulto possa, enfim, se sustentar com solidez. Os vínculos afetivos da infância, especialmente a qualidade do apego, têm um papel determinante em como nos relacionamos na vida adulta. John Bowlby, criador da teoria do apego, demonstrou que quando os cuidadores não são emocionalmente consistentes, a criança internaliza uma sensação constante de ameaça ou abandono. E o que o adulto faz depois? Reproduz esse padrão. Busca segurança onde não há. Torna-se ansioso, evasivo ou hiperindependente. Jung, em sintonia com isso, diria: é preciso observar esse padrão. Não puni-lo, mas sim integrá-lo, compreendê-lo e transformá-lo. Crianças que foram emocionalmente invalidadas, mesmo tendo comida e teto, crescem com um vazio difícil de nomear. Alice Miller chamou isso de a tragédia da criança adotada. Esse pequeno ser humano que intui o estado emocional dos pais, que aprende a cuidar sem nunca ter sido cuidado. Essa criança, quando cresce, frequentemente se transforma no adulto que todos admiram, menos ele mesmo. Curar, nesse caso, é aprender a se dar o que nunca recebeu e fazer isso sem culpas. Um dos sintomas mais comuns das feridas infantis é a autossabotagem. Quando você está prestes a conquistar algo importante, surge o medo, a dúvida, o impulso de desistir. Por quê? Porque o inconsciente ainda acredita que você não merece. Jung relacionava isso à sombra, essa parte de você que guarda o que foi negado, ferido, excluído. Se você não fizer as pazes com sua sombra, ela age por conta própria, como um marionetista invisível. Mas o verdadeiro poder nasce quando essa sombra se torna sua aliada e não sua inimiga. Donald Winnicott falava de algo profundamente transformador: o verdadeiro eu e o falso eu. O verdadeiro eu é espontâneo, vital, autêntico. O falso eu é uma couraça construída para sobreviver a um ambiente emocionalmente hostil. O problema é que muitos adultos vivem suas vidas inteiras a partir do falso eu, se relacionam a partir dele, trabalham a partir dele, amam a partir dele. Um dia, colapsam. A cura acontece quando você para, respira e começa a recuperar o que há de genuíno em você. A criança interior não precisa de respostas complexas. Ela precisa ser vista, ser ouvida, ser acolhida. Virginia Satir, terapeuta familiar, dizia que o contato humano essencial é ser visto, ouvido e validado. Quando você começa a fazer isso consigo mesmo, algo muda. A ansiedade diminui, o corpo relaxa, a culpa se dissolve, porque a parte esquecida de você finalmente se sente segura. Há uma ideia poderosa de Jung: se quebrar
e ao mesmo tempo se reconstruir. Só aquele que olha para dentro realmente desperta, porque olhar para dentro é enxergar tudo: o que você ama, o que esconde, o que deseja, o que teme. E nem todos estão prontos para isso. Mas você está. Você está aqui. Está lendo essas palavras. Está permitindo que a verdade entre, mesmo que doa. Isso já é uma forma de cura. Abraham Maslow, em sua famosa pirâmide de necessidades, colocou na base a segurança, o amor e a pertença. Mas como alcançar a autorrealização se essas bases estão rachadas? O problema é que muitos tentam chegar ao topo correndo, sem antes curar o chão que pisam. Jung diria: você não pode alcançar o cume sem antes descer às suas raízes. Curar a infância é isso: descer até as raízes e limpá-las com paciência, mesmo que o mundo só celebre os frutos. Muitos repetem: eu sou assim. Mas será que são mesmo? Ou será que esse assim é apenas uma proteção aprendida? Você é realmente frio? Ou aprendeu a não precisar de ninguém para não ser ferido novamente? Você é de fato forte? Ou está exausto de sustentar tudo sozinho para que ninguém veja sua vulnerabilidade? Jung diria que enquanto você não reconhecer a origem das suas defesas, não saberá quem realmente é. E esse processo de descobrimento, embora possa doer, é justamente a liberdade que você tanto busca. No coração da maioria das feridas existe um mandato invisível: não seja você. Não sinta tanto. Não fale assim. Não ria alto. Não sonhe. E você obedeceu, porque era criança, porque precisava pertencer. Mas agora, como adulto, você pode quebrar esse feitiço. Você pode escolher ser você, mesmo que tudo ao redor treme. Como diria Jung, a autenticidade é uma forma de rebelião sagrada. Os sonhos, para Jung, são a forma mais direta de acesso ao inconsciente. Curar a infância também é escutar o que você sonha. Você aparece perdido, pequeno, confuso, sendo procurado por alguém? Talvez seja sua alma tentando te dizer: é hora de me resgatar. Escreva seus sonhos. Leia-os em voz alta. Não tente entendê-los racionalmente. Deixe que eles falem com você. Muitas vezes, é sua criança interior te chamando de lá. Quando sentimos que não temos um lugar seguro no mundo, geralmente é porque esse lugar nunca foi construído dentro de nós. Jung dizia que o si mesmo é esse centro sagrado ao qual sempre podemos voltar. Não importa o que aconteça lá fora. Curar não é escapar do mundo, mas criar um espaço interno onde você possa habitar com segurança, sem julgamento, sem abandono. O corpo também guarda aquilo que a alma não disse. Jung já intuía isso, mesmo em uma época em que a psicossomática ainda engatinhava. Hoje sabemos: o corpo expressa o que não foi liberado emocionalmente, o estômago aperta o que não foi digerido, a garganta trava o que não foi dito, a pele manifesta o que vem da rejeição de si mesmo. Por isso, curar a infância é também se reconectar com o corpo, escutá-lo, respirar com ele, habitar seu corpo com amor. Viktor Frankl, criador da logoterapia, escreveu: o ser humano é capaz de suportar qualquer como, se tiver um porquê. Aplicando isso às nossas feridas, significa que podemos atravessar a dor, desde que encontremos um propósito. Jung concordava. Curar não é apenas aliviar, é transformar com propósito. Sua dor pode se transformar em sabedoria, sua ex-história em serviço, sua ferida em caminho. Quando a criança interior se sente amada pelo adulto que você é hoje, a vida fica mais leve. As relações deixam de ser campo de guerra, as emoções deixam de ser inimigas, os erros se transformam em mestres. E sua história, antes pesada, se torna testemunho. Jung diria que nesse instante você cruzou um umbral sagrado, o da sua verdadeira vida interior. Por trás do perfeccionismo, muitas vezes,
Há uma criança que só queria aprovação, que acreditou que se fizesse tudo certo, ninguém a abandonaria. Jung identificou isso como dissociação do eu real. A criança vira um personagem para sobreviver, e o adulto vive exausto de interpretar um papel. Curar é se permitir ser imperfeito sem medo, ser amado por ser, não por fazer. Quando você começa a se dar o que nunca recebeu, você quebra uma corrente ancestral. E isso não é só por você, é pelas gerações que vieram antes e pelas que ainda virão. Jung dizia que a alma não é individual, mas está conectada a um inconsciente coletivo. Por isso, curar a infância tem um impacto silencioso, mas poderoso, sobre toda a sua linhagem. Começa com você, mas não termina em você. Se você chegou até aqui, não é por acaso. É sua alma batendo a porta. É sua criança interior dizendo: já é hora. Já é hora de viver de outro jeito, de respirar sem medo, de amar sem máscaras, de se construir a partir da compaixão. Carl Jung estaria orgulhoso de você, porque você está fazendo o trabalho mais difícil, mas também o mais importante, se reunir consigo mesmo. A ferida emocional não é um defeito a ser consertado, é um chamado para olhar para dentro. Jung compreendeu isso com uma profundidade, quase espiritual. Para ele, cada sintoma, cada medo, cada relacionamento fracassado, cada autossabotagem é uma seta apontando para uma parte da alma esquecida. E quando temos coragem de olhar para onde dói, a cura começa a acontecer. Não a partir do julgamento, mas da luz que se encontra por trás do medo. Por trás da rejeição, muitas vezes vive a história de um desapego precoce. Jung dizia que toda emoção não escutada se transforma em destino. O que isso significa? Significa que, se você não olhar para a sua ferida, ela falará por você. Quando estiver diante de alguém que ama, quando precisar tomar decisões importantes ou quando estiver sozinho e não souber por que sente esse vazio. A emoção não resolvida não desaparece. Ela se disfarça de escolhas. Na infância, não aprendemos apenas a falar ou andar. Aprendemos também a sentir. E se você cresceu em um ambiente onde suas emoções não foram validadas, é provável que hoje tenha uma relação distante ou caótica com elas. Jung propunha integrar a emoção como um símbolo da alma. Sentir não é um problema, é uma bússola. E, se você tiver coragem de sentir, começará a se orientar por dentro. Um dos exercícios mais impactantes na terapia junguiana é o diálogo com as partes internas. Imaginar que você conversa com sua criança ferida, com sua sombra, com seu protetor, não é um jogo mental, é uma restauração da alma. Dentro de você há muitas vozes, e até que você fale com elas, uma parte sua continuará sendo governada por versões quebradas que só precisam de atenção. Muitas pessoas vivem com a sensação de serem impostoras, como se estivessem fingindo ser adultas, fingindo ter a vida resolvida. Isso geralmente tem uma raiz profunda na infância. Elas não se sentiram emocionalmente sustentadas, aprenderam a atuar, a fingir força, a simular segurança. Jung dizia que a máscara ou persona é necessária, mas se você se casar com ela, você se perde de si mesmo. Curar é tirar a máscara quando está sozinho e finalmente respirar como quem você realmente é. Nas feridas mais profundas também está o núcleo da sua força. Jung afirmava: o ouro está na sombra. E não se referia a algo místico, mas a um processo psicológico real. Quando você entra naquilo que teme, descobre o seu poder. O que antes parecia insuportável, agora se torna a sua maestria. Por isso, as pessoas que curam sua infância não se tornam fracas. Elas se tornam sábias. É comum que na vida adulta você tenha dificuldades para colocar limites, se foi uma criança que precisou se comportar bem para não causar problemas.
Essa criança nunca aprendeu a dizer não, porque temia perder amor. Mas essa mesma criança ainda vive dentro de um adulto que permite o que não deseja. Jung não apenas diria para você colocar limites, ele diria para você observar de onde vem a dificuldade de colocá-los. Porque o limite verdadeiro se constrói quando você entende que seu valor não depende de agradar ninguém. Há feridas que não são barulhentas, mas são constantes. Como a da criança que cresceu em um lar sem contato físico, onde ninguém a olhava nos olhos, onde ninguém perguntava como ela se sentia. Essa ausência, embora não seja abuso, deixa uma marca sutil, mas poderosa. A mensagem inconsciente de que ela não merece ser vista. Curar, nesse caso, é repetir 1000 vezes, e até se tornar verdade: eu mereço ser visto, escutado e amado. Jung não acreditava em soluções rápidas. Ele sabia que a alma tem seu próprio ritmo, sua linguagem, sua profundidade. Por isso, seu método não era impor, era convidar, acolher, ajudar você a olhar. Às vezes, curar uma ferida significa chorar aquilo que você não chorou aos 7 anos, gritar o que não pôde dizer aos 5 ou se abraçar como ninguém fez aos 3. Isso não é regressão, é libertação. Quando você entende que suas feridas não são fraquezas, mas portas para a sua autenticidade, sua relação com a dor se transforma. Você não rejeita mais a dor, você a honra, porque sabe que cada emoção sentida te aproxima mais de quem você é. Curar a infância é essencialmente voltar para casa. E essa casa não é um lugar físico, é um estado interno, onde você não precisa mais fingir para pertencer. As pessoas que se sentem responsáveis por tudo e por todos, muitas vezes foram crianças que cresceram em lares caóticos. Aprenderam que seu valor dependia de ser útil, de resolver, de se comportar bem, mas a alma se cansa desse peso. Jung diria que é necessário devolver essa responsabilidade, não por egoísmo, mas por amor próprio profundo. Porque você não pode se curar enquanto continuar carregando o que não é seu. A tristeza crônica, essa sensação de vazio constante, pode se manifestar de muitas formas: melancolia, ansiedade ou até vício em estímulos. Jung nos convidava a ver a tristeza como um sinal da alma que deseja ser escutada. Porque a alma não grita, ela sussurra. E se você não a escuta a tempo, seu sussurro se transforma em dor. Mas se você para e ouve, ela começa a falar com clareza. Para Jung, a individuação era o processo de se tornar quem você realmente é, além do que te ensinaram, além do que te exigiram. E esse processo não se completa se você deixar sua criança interior de fora, porque ela é a guardiã da sua essência, a parte de você que ainda sabe brincar, rir, criar, amar sem condições. Se você a exclui, repete padrões. Se você a integra, renasce. Por trás de uma raiva incontrolável, muitas vezes se esconde uma infância onde ninguém escutou sua dor. Onde cada vez que você chorava, te mandavam calar. Onde suas necessidades eram vistas como incômodos. Essa repressão vira raiva. Não é que você seja violento, é que nunca te ensinaram a canalizar o que sentia. Jung explicaria assim: a sombra assume o controle quando você não a olhou com ternura. Não para justificar, mas para compreender e transformar. Uma ferida muito comum é a de ter sido o adulto emocional da família, sendo ainda uma criança. Aquela que mediava, consolava, organizava. Essa criança cresce se sentindo responsável por tudo, vivendo com ansiedade e hipercontrole. Jung afirmava: o que você faz em excesso na idade adulta geralmente é a compensação do que faltou na infância. Curar, então, é soltar esse papel, é confiar,
deixar de salvar a todos para finalmente começar a se cuidar. A falta de autoestima não é a causa, é o sintoma. É a voz da criança que não foi celebrada, que não foi reconhecida, que nunca foi nomeada em sua grandeza. Jung dizia: a alma floresce quando é reconhecida. Quando foi a última vez que você disse a si mesmo: estou orgulhoso de mim? Faça isso hoje, na frente do espelho. Mesmo que ainda não acredite, continue repetindo. Sua alma precisa ouvir o que nunca ouviu de ninguém. Muitos adultos vivem com uma sensação constante de desconexão. Não se encaixam, não se sentem em casa, em lugar nenhum. Essa sensação, muitas vezes, é reflexo de uma infância onde não existia um espaço emocional seguro. Jung chamava isso de nostalgia da alma. E a única forma de preencher esse vazio não é encontrar um lugar perfeito lá fora, mas construir esse espaço dentro, um santuário interno, um refúgio de amor próprio. O verdadeiro perdão não é justificar o que te fizeram, é se libertar do papel de vítima. Jung dizia: perdoar é soltar a identificação com o trauma. Não porque não doeu, mas porque você não quer mais viver a partir dessa dor. Na sua profundidade, o perdão é um ato de poder, de decisão, de renascimento. E você pode fazer isso quando quiser, no seu tempo. Há feridas que não se curam com palavras, nem com explicações. Elas se curam com presença, estar consigo mesmo. Se escutar, não fugir de si. Jung insistia: o maior ato de amor é se sustentar nos momentos difíceis. Então, da próxima vez que sentir angústia, não corra. Fique, respire, toque seu peito e diga: estou aqui com você. Você não está mais sozinho. A ferida da infância não define quem você é. Ela é parte da sua história, não da sua identidade. Você não é seu trauma. Você é quem sobreviveu a ele, quem está se reconstruindo, quem decidiu curar. Carl Jung sabia disso, com humildade e paixão. Hoje, essa mensagem chega até você para lembrar: você pode fazer diferente. Não por obrigação, mas por amor. Se você chegou até aqui, é porque no fundo do seu ser há uma voz que não quer mais ser ignorada. Essa voz é o eco da sua criança interior. Ela não está gritando para te atrapalhar, está implorando para ser vista. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, você está olhando para ela, está reconhecendo sua dor, sua solidão, sua ternura esquecida. Este não é o fim de um vídeo, é o início da sua libertação emocional. Porque o dia em que você se escuta com amor, tudo começa a se curar. Carl Jung nos deixou um mapa, não daqueles que se traçam no papel, mas sim nas experiências. Ele compreendia que a alma humana não caminha em linha reta, mas em espirais. E curar, no fundo, é isso: voltar a si mesmo, 1, 2, 1000 vezes. Mas a cada volta com mais luz, com mais força, com mais amor próprio, com mais clareza. Hoje, você leva consigo mais do que teoria. Você leva a certeza. Seu passado não define seu futuro. E sua ferida pode se tornar sua maior sabedoria. Lembre-se, sua história não precisa ser perfeita para ter valor. Você não precisa ter tido uma infância idealizada para merecer paz. Você merece curar porque está vivo, porque está aqui, porque está escolhendo se ver sem medo, se escutar com honestidade e se reconstruir com coragem. Isso é coragem pura. Não permita que digam o contrário. Olhar para dentro é um ato de heróis. E o dia em que você entende que curar sua infância é também reescrever o presente e proteger o futuro, algo dentro de você muda para sempre. Você para de esperar que os outros façam por você e assume as rédeas da própria história. Olha para a sua vida com suas próprias mãos e diz: chega de esperar que me entendam. Hoje eu me entendo. E esse pacto consigo mesmo tem mais força do que 1000 desculpas alheias. Se
Em algum momento deste vídeo, você chorou, se emocionou ou simplesmente sentiu que algo se remexeu dentro de você. Celebre isso, não esconda. Não silencie. Esse é o sinal de que sua alma está viva, de que ela está pronta, de que ela está respondendo, porque as maiores transformações começam nos silêncios mais íntimos. E você, com cada palavra que escolheu escutar, está renascendo de dentro para fora. Agora, quero que você faça algo especial, algo simbólico, algo só seu. Desça até os comentários e escreva com toda a sua convicção. Escolho curar minha infância. Hoje sou minha própria proteção. Que essa frase não seja apenas uma declaração, mas uma afirmação de poder, um início real, um porto seguro emocional, para que você nunca esqueça que já começou esse caminho. Este canal psicologicamente reflexivo não existe para entreter, existe para transformar. Não criamos conteúdos por fazer. Criamos para tocar almas, para iluminar cantos escuros, para estender a mão invisível nos momentos mais silenciosos. E se você está aqui, é porque sua alma decidiu não adiar mais a própria liberdade. É porque você escolheu parar de fugir e finalmente começar a se abraçar. Agora sim, chegou o momento mais esperado. Vamos entrar na história, uma narrativa que dará vida a tudo que foi dito até aqui. Um personagem, uma jornada, uma sombra. Você verá sua própria transformação, espelhada nessa vivência. Porque quando uma história é bem contada, ela não é apenas escutada. Ela é vivida, sentida, gravada na alma. Prepare-se para se conectar com um relato que não foi feito para entreter, mas para te comover até os ossos. Uma história que vai te fazer olhar para a sua vida de outro ângulo, onde os ensinamentos de Jung ganham forma humana, real, próxima, e onde você vai entender que, embora sua dor não seja única, a sua cura sim. Pode ser lendária, então respire fundo, abra o coração e se deixe levar. Porque agora a teoria se transforma em vida, e o que você está prestes a escutar pode ser o capítulo que transforme a sua história para sempre. Aquela noite, enquanto o céu de Bogotá chorava uma chuva suave e constante, Elias caminhava sem rumo pela carreira 7ª. As gotas escorriam pelo seu rosto, mas ele não sabia se era chuva ou se finalmente havia se permitido chorar. Fazia dias que não dormia direito, meses se sentindo deslocado, anos carregando um silêncio que começava a gritar dentro dele. Ele não sabia explicar o que estava acontecendo, mas sabia de uma coisa: não queria mais viver assim. Elias tinha 37 anos, era arquiteto, daqueles que desenham beleza para os outros, enquanto habitam ruínas por dentro. Aos olhos do mundo, tudo parecia em ordem. Um bom emprego, um apartamento em Chapineiro Alto, viagens ocasionais, uma vida aparentemente bem-sucedida. Mas algo dentro dele estava desmoronando. E por mais que tentasse ignorar, essa rachadura ficava cada vez mais profunda. Tudo começou alguns meses atrás, quando seu chefe, sem qualquer aviso, o acusou de um erro que ele não havia cometido. A injustiça o revirou por dentro, não pelo fato em si, mas pela maneira como ele ficou calado, paralisado, incapaz de se defender. Naquela noite, Elias não conseguiu dormir. Seu corpo reagia com uma mistura de raiva, tristeza e medo. E ele não entendia por quê. Só sabia que se sentia com 10 anos novamente. Foi à terapia por recomendação da irmã. Faz isso mesmo que não entenda o porquê, ela disse. A terapeuta era uma mulher serena, com um olhar suave, mas penetrante. Na terceira sessão, ela perguntou: quantos anos você tinha quando parou de chorar? Essa pergunta o desmontou. Elias não soube o que responder, abaixou a cabeça e por dentro algo se quebrou. Começou então a lembrar fragmentos da sua infância que ele havia escondido,
guardado numa caixa que jamais se atreveu a abrir, a casa em Suba, o cheiro de sopa aos domingos, o frio das manhãs sem abraços, sua mãe, funcional mas distante, seu pai, completamente ausente, as vezes em que precisou de consolo e só encontrou silêncio, os dias em que se trancava no banheiro para chorar escondido. Foi ali que tudo começou. Ali nasceu sua ferida. Sua terapeuta falou de Carl Jung, da sombra, da criança interior. Explicou que ele não estava quebrado, estava fragmentado. Que o que ele vivia não era fraqueza, mas sim um convite ao reencontro. E que, enquanto não curasse essa parte esquecida, continuaria se sentindo incompleto, inseguro, desconectado. Foi a primeira vez que alguém não tentou consertá-lo, mas compreendê-lo. Ele começou a ter sonhos recorrentes. Em um deles, caminhava por um bosque escuro. Carregava uma lanterna, mas ela não funcionava. Sentia medo. De repente, via uma criança sentada entre as árvores. Era ele mesmo, aos 7 anos, sozinho, tremendo. Queria se aproximar, mas a criança saía correndo. Elias acordava com o coração acelerado. Sua terapeuta explicou. Aquela criança era sua ferida original e que estava na hora de ir buscá-la na vida real. Um dia, movido por algo que não sabia explicar, voltou ao seu antigo bairro. Caminhou pelas ruas estreitas, passou diante da escola que frequentou e chegou à casa onde cresceu. Ela estava pintada de outra cor. As grades eram novas, mas a energia, a mesma. Ficou parado ali por vários minutos, respirando fundo, sentindo no peito uma mistura de nostalgia, medo e desejo de reconciliação. Naquela noite, escreveu uma carta. Dirigiu-se ao seu eu da infância. Pediu perdão por tê-lo abandonado, por tê-lo forçado a ser forte demais, por ter calado tanto. Prometeu que a partir daquele dia estaria com ele. Essa carta foi o início de algo novo, algo que ele não sabia nomear, mas que sentia como profundamente verdadeiro. Começou a notar pequenas mudanças, já não se cobrava tanto. Permitiu-se dizer não pela primeira vez em anos. Deixou de responder mensagens imediatamente. Começou a meditar ao amanhecer. Comprou um cobertor macio. Se abraçava. E todas as noites, antes de dormir, colocava a mão sobre o peito e sussurrava: "Estou contigo, pequeno Elias." Seus sonhos começaram a mudar. O bosque já não era tão escuro. A criança já não fugia. Às vezes, o encarava com curiosidade. E, em um dos sonhos mais marcantes, caminhavam juntos. Não falavam nada, apenas caminhavam. E Elias acordava com uma paz que não sentia há anos. Sua terapeuta disse: "Você está indo bem, está integrando." Mas nem tudo foi linear. Houve dias de recaídas, dias em que se odiava por ser sensível demais, dias em que se sentia ridículo por chorar sozinho no carro, dias em que duvidava de tudo, mas algo havia mudado. Ele já não fugia desses dias. Ele os atravessava, os vivia. Sabia que fazer parte do processo de cura era também tocar o fundo para reencontrar a raiz. Numa tarde chuvosa, recebeu uma ligação da mãe. Fazia anos que não conversavam com profundidade. Ela perguntou se podia visitá-lo. Quando chegou, Elias percebeu que sua mãe havia envelhecido. Já não era a mulher fria da infância. Era uma idosa cansada, de voz quebrada. Conversaram um pouco, até que em certo momento ela disse: "Me perdoe se eu não soube te dar o que você precisava." Ele não respondeu, apenas a olhou. E entendeu, o perdão nem sempre vem em palavras. Depois daquela visita, escreveu no diário: "Não preciso que o passado mude. Só preciso deixar de viver a partir dele." E essa frase se tornou seu mantra. Cada vez que sentia que estava caindo, a repetia. E algo nele voltava ao centro. Jung tinha razão. A ferida pode ser o lugar por onde entra a luz. Elias conheceu alguém. Não foi uma história de amor ideal, mas foi diferente. Pela primeira vez, ele não tentou impressionar.
Não se adaptou para agradar. Não escondeu sua sensibilidade. Contou desde o início que estava em um processo de cura. E, surpreendentemente, a outra pessoa não fugiu. O escutou, o sustentou, o olhou com respeito. Aquela relação não o completou, o acompanhou. E isso foi mais valioso do que qualquer conto de fadas. Numa noite qualquer, caminhando pela Zona T, passou diante de uma livraria. Sentiu o impulso de entrar. Pegou um livro, ao acaso. Era O Homem e Seus Símbolos, de Carl Jung. Abriu numa página onde se lia: a solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de não poder comunicar as coisas que te parecem importantes. Sentiu um nó na garganta. Comprou o livro. Leu inteiro em uma semana. E soube. Estava no caminho certo. Em uma sessão de terapia, sua terapeuta disse: você deixou de agir como a criança ferida e começou a se tornar o adulto que ela precisava. Essa frase o marcou profundamente. Pela primeira vez, ele percebeu que não estava se curando só por si mesmo, mas estava construindo um novo caminho emocional para sua linhagem. Começou a compartilhar seu processo com outras pessoas, não para ensinar, apenas para relatar, e descobriu algo poderoso. Quando você se atreve a mostrar suas feridas com aceitação, os outros também começam a curar. Era como se sua sinceridade quebrasse uma corrente de silêncio coletivo. Jung dizia: o encontro consigo mesmo transforma quem está ao seu redor. E Elias estava comprovando isso. Já não se tratava apenas de fechar uma ferida, mas de abrir um novo caminho. Um caminho onde a dor não era inimiga, mas guia. Onde o passado deixava de ser prisão e se tornava ponte. Onde a criança ferida já não precisava se esconder, mas podia brincar, viver, criar, amar e finalmente respirar. A história de Elias é o reflexo perfeito de como os ensinamentos de Jung ganham vida quando alguém se atreve a olhar para dentro. Seu processo não foi linear nem glamouroso, foi humano, vulnerável, caótico por momentos, mas também profundamente autêntico. E, nesse caos emocional, começou a surgir a luz. Porque, como ensinou Jung, não há despertar da consciência sem dor. O primeiro elemento essencial no processo de Elias foi o sintoma emocional transbordado, aquela crise no trabalho. Muitas vezes achamos que estamos mal porque algo externo desajustou. Mas, na verdade, o externo apenas ativa o que já está ferido por dentro. Elias não desmoronou por causa da bronca do chefe, mas porque aquela injustiça ativou uma memória emocional antiga. O abandono, a invisibilidade, a sensação de ser criança e não conseguir se defender. A paralisia que sentiu nesse episódio é extremamente significativa sob a ótica da psicologia junguiana. Jung falava do afloramento do complexo, quando um evento atual detona um conjunto inconsciente de emoções, imagens e crenças reprimidas. Elias não reagiu como um adulto de 37 anos. Reagiu como a criança confusa que ainda existia dentro dele. Isso é comum quando as feridas da infância não foram integradas. Ir à terapia foi o início da jornada de volta a si mesmo. Jung dizia que conhecer-se é uma das tarefas mais difíceis que existem, porque exige coragem para ver o que evitamos por anos. Sua terapeuta não ofereceu soluções mágicas. Ela ofereceu perguntas profundas. Convidou-o a sentir, não a entender. E aí começa todo o verdadeiro processo terapêutico. A pergunta-chave: quando você parou de chorar? Essa pergunta não é apenas poética, é diagnóstica. Muitas pessoas param de chorar não porque curaram, mas porque aprenderam a se anestesiar emocionalmente. Esse corte interno marca o início da desconexão emocional. E quando nos desconectamos da dor, também nos afastamos do prazer, do amor verdadeiro, da alegria genuína. O reencontro com a infância foi um ponto essencial na terapia de Elias.
Jung afirmava que dentro de cada adulto vive uma criança que guarda o sentido mais puro do que somos. Curar não é voltar a ser criança, é resgatar essa criança do abandono emocional. Elias fez isso, escrevendo para ela, visualizando-a, sonhando com ela, dando-lhe espaço emocional no presente. Seus sonhos são outro elemento-chave. Jung considerava os sonhos como a linguagem direta do inconsciente. O bosque, a escuridão, a criança que foge são símbolos universais. Eles representam a sombra, o que ainda não foi integrado, o que permanece à margem, esperando ser abraçado. A evolução dos sonhos de Elias, da criança que fugia para a criança que caminhava ao seu lado, era um sinal claro de que seu inconsciente começava a se curar. A carta que escreveu à sua criança interior foi um ato profundamente reparador. Na psicoterapia, esse exercício se chama diálogo interno reparentalizante. É uma forma de romper o silêncio imposto na infância e começar a oferecer à criança aquilo que ela nunca teve: presença, escuta, amor incondicional. Não se trata de escrever bem. Trata-se de falar a partir da alma. As pequenas mudanças no cotidiano de Elias eram a prova de que a cura não acontece apenas nos grandes eventos, mas sim nos detalhes. Dizer não, permitir-se descansar, fazer-se companhia, parar de correr. Jung falava do processo de individuação como um caminho lento, progressivo e profundamente íntimo. Cada decisão cotidiana que honra sua verdade interna é um passo a mais rumo à integração. Elias começou a habitar seu próprio corpo. Comprou um cobertor macio, tocava o próprio peito, se abraçava. Esses gestos, que parecem pequenos, têm um impacto imenso no sistema nervoso e no inconsciente. O corpo guarda emoções que nunca foram processadas. E quando começamos a habitá-lo com ternura, algo dentro de nós deixa de viver em estado de alerta. As recaídas que Elias viveu são completamente naturais. Curar não é subir uma escada reta, é andar por uma espiral. Há dias de avanço e dias de retorno. A chave está em não se julgar por isso. Jung ensinava que a sombra retorna de forma cíclica para ser integrada em novos níveis. Você não está fracassando se voltou a sentir dor. Está aprofundando, está se permitindo sentir, sem fugir. O encontro com sua mãe foi um ponto de virada. Não porque ela pediu perdão, mas porque Elias já não precisava de um pedido para curar. Jung dizia que o perdão nem sempre vem do outro. Às vezes vem de você. Para você mesmo é quando você deixa de exigir reparação externa e começa a construir reconciliação interna. A paz, nesse estágio, se torna autônoma, não dependente. A relação amorosa que Elias iniciou marcou o início de um novo padrão de vínculo. Ele deixou de buscar salvadores. Parou de querer salvar alguém, passou a se mostrar vulnerável, inteiro. E esse foi o maior sinal de maturidade emocional. Amar a partir da verdade, não do vazio. Jung diria que esse é o momento em que o ego deixa de dominar e o si mesmo começa a guiar. O livro que Elias encontrou por acaso também fazia parte do processo. Jung ensinava que, quando a alma está pronta, os símbolos chegam. Aquele livro, aquela página, aquela frase foram espelhos da sua transformação. A terapia não acontece apenas no consultório. Ela acontece em cada encontro que te reflete, em cada palavra que te nomeia, em cada sinal que te diz: você está no caminho certo. Seu diário se tornou um container emocional. Jung recomendava a escrita como ferramenta de integração. Escrever o que se sente, sem filtro, sem censura, sem julgamento, é como construir uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Elias não apenas se curava ao escrever, ele se encontrava, ele se dava existência.
O processo de cura que ele viveu não foi sobre mudar o passado, foi sobre ressignificá-lo. Jung dizia: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Elias não precisava que as coisas tivessem sido diferentes. Precisava apenas olhar para sua história com novos olhos, olhos de compaixão, e nessa nova visão, o passado deixava de ser prisão e se tornava mestria. Esse processo também impactou seu entorno. À medida que se tornava mais autêntico, suas relações mudavam. Algumas pessoas se afastaram, outras se aproximaram com mais profundidade. Jung explicava isso como um reajuste no campo psíquico. Quando você muda, o sistema inteiro muda com você. E, embora às vezes doa, esse movimento é necessário para que sua nova versão tenha espaço para existir. O mais poderoso em tudo isso foi que Elias começou a compartilhar sua história, sem pretensão, sem querer ser protagonista, apenas com honestidade. E isso é parte do verdadeiro caminho terapêutico. Quando você se atreve a mostrar suas cicatrizes, não só se cura, mas também abre caminhos para outros. A ferida transformada se torna ponte. Depois de tudo o que você escutou, sentiu e percorreu junto a Elias, quero te fazer uma pergunta. Ela pode parecer simples, mas carrega o poder de transformar sua vida desde a raiz. Você tem sido o adulto que sua criança interior precisava. Não responda de imediato. Respire. Olhe para dentro. Observe suas decisões, seus silêncios, as cargas que você carrega. Que parte de você ainda está esperando ser abraçada? Que emoções você ainda evita por medo de sentir demais? Jung nos ensinou que o maior ato de transformação não acontece fora, mas na alma. Mas a pergunta continua ali, batendo à porta da sua consciência. Você já se escutou de verdade alguma vez? E se todo o seu mal-estar atual não fosse mais do que o eco de uma criança que ainda não foi validada? E se sua ansiedade, seu perfeccionismo, seus medos irracionais forem, na verdade, a voz da sua criança interior pedindo para ser vista, não corrigida? Jung acreditava que o inconsciente não é um inimigo. É um mestre silencioso que não deixará de falar até que você o escute. Agora, imagine por um momento, você se senta diante da sua versão de 5 anos. O que diria a ela? Você a julgaria, a apressaria para se curar, ou simplesmente a tomaria nos braços e diria: já passou. Eu estou aqui. Essa criança ainda vive dentro de você. Ela não se foi. Apenas se escondeu, esperando que seu coração se tornasse um lugar seguro. E a pergunta segue: esse lugar já é você? Você já percebeu como muitas das suas decisões nascem mais do medo do que da liberdade? Talvez você ainda esteja preso a padrões que surgiram em uma época em que você não tinha recursos para se defender. Mas hoje você tem. Você tem consciência, você tem palavras, você tem ferramentas. Então eu te pergunto, por quanto tempo mais você vai permitir que uma versão antiga de você decida o seu presente? Pense na sua história. Você realmente a conhece? Ou apenas lembra dos capítulos que doeram? Que partes de você esconde para que os outros te aceitem? Quanto espaço você dá à sua vulnerabilidade? Você se permite chorar ou ainda acredita que isso é fraqueza? Jung foi muito claro. Aquilo que você resiste, persiste. Mas o que você aceita, se transforma. Então, eu te pergunto, o que você está disposto a aceitar hoje? Te convido a deixar de se perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começar a se perguntar: para que isso ainda está presente em mim? Essa mudança de pergunta é uma das chaves do método socrático. Substituir a queixa pela indagação, o julgamento pela curiosidade. Porque, quando você pergunta com amor, as respostas não vêm da mente.
Elas emergem do mais profundo da sua alma, e é aí que começa a verdadeira transformação. Agora que você viu este vídeo até o fim, te faço um convite especial. Deixe nos comentários a seguinte frase: hoje começo a me curar desde o amor, não mais a partir da ferida. Escreva não por nós, mas por você mesmo, para que fique registrado na sua história que hoje foi um dia diferente, um dia em que você decidiu olhar para dentro com coragem. E se você chegou até aqui, quero que saiba algo profundamente importante. Você é valente. Você é digno de amor e o seu processo importa. Ninguém além de você sabe o que doeu. Mas também, ninguém além de você pode dar novo significado a isso. Lembre-se sempre, não há caminho mais sagrado do que aquele que leva à reconciliação consigo mesmo. E embora ninguém possa trilhar esse caminho por você, aqui você está acompanhado. Se essa jornada te tocou, se algo despertou em você, se sente que encontrou um ponto de partida real, então te convidamos a aprofundar ainda mais no seu processo. Porque o caminho rumo ao amor próprio, a cura interior e a verdadeira liberdade emocional não precisa ser trilhado sozinho. Por isso, queremos te recomendar um curso transformador, Sou Suficiente, de Rolando Bochecha. Um curso online com 3 aulas ao vivo, criado para te ajudar a desenvolver uma relação saudável consigo mesmo, curar sua autovalorização, construir uma base sólida de amor próprio. Não é só teoria, é acompanhamento real, prático e profundo. E se você se permitir viver esse processo, isso pode mudar sua vida. Ao final deste vídeo, você verá um trecho especial de Rolando, para que escute, com seus próprios ouvidos, o poder das palavras dele. E lembre-se, o link para acessar o curso completo está fixado no primeiro comentário deste vídeo. Obrigado por nos permitir entrar no seu coração. Obrigado por confiar. E obrigado por nos deixar caminhar ao seu lado.